Boa tarde, alunos dos terceiros anos, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de ciências, nós vamos trabalhar o capítulo 1, a página em que você vai encontrar a atividade de hoje. A página que você vai encontrar a atividade de hoje é a 54. Então, página 54, no livro de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre os sentidos. Bom, chamamos de sentidos a capacidade de perceber o que se passa no ambiente. E aí, o nosso corpo ele é dotado de algumas características com as quais nós conseguimos notar, perceber o que se passa no ambiente. Por exemplo, a visão é o sentido que permite enxergar as coisas. Por meio da visão, percebemos as cores, a forma e também a posição dos objetos. Então, um dos nossos sentidos é a visão. Além disso, nós temos a audição, que é o sentido que permite escutar os sons e identificar de onde eles vêm. Por exemplo, vocês ouviram aí de fundo, provavelmente, os cachorros da minha vizinha. E aí, você consegue identificar isso por conta da audição, inclusive me ouvir por conta da audição. Porém, se eu estiver aqui falando com você, você assistindo ao vídeo, e alguém bater palma lá no portão da sua casa, você também vai conseguir ouvir e vai conseguir distinguir de que lado, de que região está vindo esse som. Tudo isso por conta do sentido chamado audição. Nós temos também o tato. O tato é o sentido com o qual percebemos o que toca em nosso corpo, as texturas, a dor, o calor e o frio. Então, o tato é relacionado ao sentir, é relacionado ao nosso corpo, à nossa pele, e aí nós, tanto o que nos toca quanto o que nós vamos tocar é relacionado com o sentido do tato. O olfato é o sentido que permite perceber os odores, ou seja, os cheiros. Nós utilizamos então, o nariz para isso. E o último é a gustação, que é o sentido que permite reconhecer os gostos, o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami, que é o gosto de carne. Bom, nós vimos então aí que nós temos os sentidos e eles nos permitem perceber o que se passa no ambiente. E aí nós temos até algumas imagens relacionadas aos sentidos. O exercício 1 diz o seguinte: observe as imagens abaixo. Que sentidos as pessoas estão usando para se comunicar em cada caso? Bom, nós temos aqui a leitura de texto em braille. A leitura de texto em braille é utilizada para pessoas que não têm um dos sentidos, que no caso é o sentido, qual desses sentidos aqui? A visão, audição, tato, olfato ou gustação? No caso, a pessoa ela não tem a visão. E por não ter a visão, ela utiliza-se de outro sentido para realizar a leitura, que no caso é em braille, com o relevo das letrinhas, dos símbolos na folha. Qual é o sentido que ela está usando para fazer a leitura? Em outro caso, nós temos pessoas conversando por meio da língua brasileira de sinais, a Libras. Pensando aí na língua brasileira de sinais, Libras, que no caso ela é utilizada para pessoas que não têm um dos sentidos agindo, que é o sentido de qual desses sentidos? Visão, audição, tato, olfato ou gustação? A audição. A pessoa surda ela não tem a audição, o sentido da audição melhorado ali, talvez ela perdeu ao longo da vida, ou por alguma doença, ou nasceu sem esse sentido, e aí ela utiliza-se para se comunicar da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Mas a minha pergunta é, qual que é o sentido que, no caso, quem está conversando com Libras usa para poder se comunicar? Visto que, no caso, eles não vão utilizar a audição. Qual, então, que eles vão utilizar? Pensa aí e responde. E aí eu já adianto a vocês, quero lembrar a vocês sobre Libras, Os aluninhos, no caso do terceiro ano C, nós treinávamos quase todos os dias um pouquinho de Libras. E aí eu quero fazer um desafio para você. Você consegue aí na sua casa fazer todo o alfabeto em Libras? Então vou fazer aqui junto com vocês. Vou ver se eu lembro aqui para fazer. Mas nós temos vários vídeos no YouTube. E aí o meu desafio é que você tente fazer aí na sua casa o alfabeto em Libras e também o seu nome, as letrinhas do seu nome. E se você desejar, você pode mandar o vídeo de você fazendo o seu nome, o seu primeiro nome apenas, e enviar para sua professora, no caso do terceiro ano, para o tio Marcos, tudo bem? Então vamos lá para as letras. A,
O tio Marcos vai fazer rápido por conta do tempo, mas você pode aí na sua casa pausar o vídeo. A, que é assim, ou algumas pessoas usam assim também, deixa eu ver aqui a câmera. B, C, D, olha só o D, E, F, G, H, I, J, K, olha só, K, L, M, três perninhas, N, duas, O, P, Q, que parece o G só que para baixo, então Q, R, S, T, U, V, W, X, o X, olha só, um ganchinho para trás, X, Y, o Y e o Z, que eu vou fazer o desenho do Z. E aí, o meu nome, Marcos. Tudo bem? Qual o seu nome em Libras? E aí você manda para nós o vídeo, se você desejar, e vai ser muito legal. E é bom que nós saibamos um pouquinho só de Libras que seja, para que a gente possa se comunicar caso nós tenhamos algum conhecido ou em algum momento precisemos ajudar algum surdo. Eu, por exemplo, trabalho na eleição e na minha sessão alguns surdos votam e eu consigo, mesmo que pouquinho, auxiliar a eles ali, conversar um pouquinho com eles e isso é bem bacana. Tudo bem? Continuando os nossos estudos, na página seguinte, que é a página 55, deixa eu descer aqui, nós temos o exercício 2. Leia o texto e discuta com os colegas as questões a seguir. Crianças aprendem o jongo com os sentidos. O jongo é uma brincadeira que mistura dança e cantoria. As mulheres dançam rodando as saias, os homens tocam tambores e casacas. Casacas é um instrumento musical parecido com um reco-reco. As crianças da comunidade São Cristóvão têm o seu próprio grupo de jongo. Elas passam dias, meses, anos assistindo a seus pais, tios e avós dançando e cantando as toadas de jongo. Cantam e dançam junto, rodeando os adultos sem atrapalhar os esquemas dos seus pais. Estão aprendendo sua própria maneira de como tocar, dançar e cantar. Ali, aprende-se vendo, ouvindo e fazendo. Aprende-se através dos sentidos. E aí nós temos algumas perguntinhas relacionadas a esse texto. Como as crianças das comunidades aprendem o jongo? E a B, quais sentidos são mencionados no texto? Então, se você precisar, você retorna ali ao texto para responder esses dois exercícios. C, na comunidade ao qual você pertence, há alguma festa tradicional com música e dança? Se há, como ela é? Você se recorda de alguma aqui da nossa região? Eu não me recordo agora, mas se você se recordar, você pode escrever aqui nesse espacinho. Tudo bem? Próxima página, página 56, os órgãos ou sentidos. O nosso corpo ele tem órgãos que são especializados para captar as informações do ambiente de acordo com cada um dos sentidos. Olha só que interessante, eu sei que vocês já viram um pouquinho, já sabem um pouquinho sobre isso, mas nós vamos recapitular. Os olhos são os órgãos da visão, eles são sensíveis à luz. As orelhas são os órgãos da audição. O órgão do tato é a pele. O órgão do olfato é o nariz. Com o ar que respiramos, entram no nariz diversas substâncias que são percebidas como cheiros diferentes. E a língua é o principal órgão da gustação. Ela capta substâncias dos alimentos que são percebidas como gostos. O sabor dos alimentos é uma mistura das sensações do olfato e da gustação. Tudo bem? Então, nós temos aqui os órgãos que são associados aos sentidos, para que nós possamos utilizar os nossos sentidos no dia a dia. 3. Observe esta experiência. Então, a menina está aqui com o olhinho fechado, com o olhinho e o nariz fechado. E aí, é colocado um pedacinho de alguma coisa na boca dela e ela não consegue imaginar o porquê, ou o que é, ou ela não entende o que é. A menina, ela não conseguiu identificar a fruta que ela comeu. Por que ela não conseguiu identificar a fruta que ela comeu? Pensa aí um pouquinho, e a minha dica é, se for necessário, você retoma aqui nos órgãos dos sentidos e dá uma lida, tá certo? Vamos continuar na página 57. Exercício 4. Complete o texto com as palavras do quadro.
nós temos aí um texto e temos algumas palavrinhas relacionadas aos sentidos. Eu não vou estar lendo aqui o texto, mas você deve ler o texto e encaixar cada uma dessas palavrinhas. E a dica do tio Marcos é, sempre que você já usou uma palavrinha, risca ela aqui no quadrinho, no caso no retângulo, para que você não precise retomar ela ou se confundir na hora de preencher. Tudo bem? Exercício 5. Relacione as colunas e copie as frases formadas no caderno. Então, nós temos aí algumas colunas, e o que você vai precisar fazer? Relacionar as colunas em si, e a frase que vai se formar, você pode copiar ela no caderno, tá certo? Então, percebemos o cheiro de um perfume utilizando o quê? Sentimos os gostos dos alimentos como? É pelo olfato que a gustação é o sentido, e aí você deve linkar aqui e também escrever, e recomendo que seja na letra cursiva para que você possa treinar a letra cursiva também. Tudo bem? Essa é a página 57. E aí nós temos o álbum de ciências na página 58, sobre deficiências sensoriais. Opa, saiu aqui do lugar. Às vezes, um ou mais sentidos podem não funcionar muito bem em uma pessoa, e nós já falamos um pouquinho sobre isso hoje. Nesse caso, dizemos que é uma pessoa com deficiência sensorial. Agora, prestem atenção. Isso não quer dizer que ela não seja capaz ou não deva fazer o que quer. Ela apenas precisa de outros recursos para isso. Por exemplo, nós temos o piso tátil, que é um piso com cor e textura diferentes para auxiliar a locomoção de pessoas com deficiência visual. Tudo bem? E as legendas ocultas, ou closed caption, representam as falas e sons dos programas que tem na TV e ajudam pessoas com deficiência auditiva a assistir à televisão e poder acompanhar o que está se passando ali. Então, nós temos casos de pessoas com deficiências sensoriais, mas elas se adaptam ao ambiente e as pessoas e a sociedade devem auxiliar essas pessoas para que elas possam ser incluídas na rotina como todos nós. E que todos tenham direito e acesso a tudo o que desejarem e puderem utilizar. Tudo bem? Essa foi a página 58. Na página 59, nós vamos ler um textinho bem interessante. Este texto apresenta as causas e consequências do mau uso de dispositivos móveis, o perigo das telinhas. E olha, vou falar aqui agora nesse período de quarentena, esse texto é muito importante, então preste atenção. Passar muito tempo grudado em dispositivos eletrônicos móveis, como celulares ou tablets, pode trazer danos aos olhos e afetar o desenvolvimento. Permanecer muito tempo com o celular próximo ao rosto pode causar danos à visão. Essa atividade pode ter como consequência a miopia, que é caracterizada pela dificuldade de enxergar com clareza objetos distantes. O tio Marcos tem miopia. Inclusive, eu não posso dirigir sem uso de óculos, então de longe eu não enxergo. Não foi por conta das telinhas, né? Mas, porque eu já tenho desde, né, faz um tempinho já que eu tenho, antes de ter o uso de celular e computador, como a gente faz hoje. Mas pode ser uma consequência ter a miopia. Então, por isso, tem que se tomar muito cuidado com a proximidade e com o uso excessivo desses dispositivos móveis, como computador, celular, a própria televisão. A substituição total das brincadeiras tradicionais que estimulam a coordenação motora, reflexos e contato físico direto por jogos em dispositivos eletrônicos pode causar também danos à audição, gustação, olfato e tato. Isso acontece porque o desenvolvimento dos sentidos depende da interação com o ambiente. Porém, os jogos virtuais também ajudam a desenvolver a criatividade, a velocidade e o raciocínio. Por isso, recomenda-se que esses dispositivos sejam utilizados com moderação. É importante fazer pausas no uso e também brincar e interagir no mundo real. E aí você deve, na página 60, analisar esse texto, bem como no exercício 2, pensar um pouquinho sobre o texto, no exercício 3 também pensar sobre o texto. Tudo bem? Nós encerramos então aí o conteúdo de hoje, deu aqui uma travadinha na tela, mas é isso, qualquer dúvida é só vocês procurarem os professores. Um abraço, tchau, tchau.